Podemos seguir então? Fica à vontade. A hora que você quiser começar aí, fica à vontade. Então vou começar. Livro Fonte Viva, capítulo 175. Mas não o receberam, porque seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Mudança. Digna de nota, a presente passagem de Lucas, reparando os samaritanos que Jesus em Jerusalém, negaram-se a recebê-los. Identificaram-nos pelo aspecto. Se fossem viajores com destino a outros lugares, talvez lhes oferecessem hospedagem, reconforto e alegria. Não se verifica até hoje o mesmo fenômeno com os verdadeiros continuadores do Mestre? Jerusalém, para nós, simboliza aqui testemunho de fé. E basta que alguém se encaminhe resolutamente a semelhante domínio espiritual para que os homens comuns, desorientados e discutidores, lhe cerrem as portas do coração. Os descuidados que rumam na direção dos prazeres fáceis encontram imediatamente acolhimento entre os novos samaritanos do mundo. Mulheres inquietas, homens enganadores e doentes espirituais bem apresentados. Possui, por enquanto, na terra vida, assembleia de companheiros. Todavia, quando o aprendiz de Jesus acorda na estrada humana, verificando que é indispensável fornecer testemunho da sua confiança em Deus, com a negação de velhos caprichos, na maior parte das vezes, é constrangido a seguir sem ninguém. E, habitualmente, em tais ocasiões, o homem se revela modificado. Não dá a impressão comum da criatura disposta a satisfazer-se. É alguém resolvido a renunciar aos próprios defeitos e anulá-los. Golpes de imenso esforço para esforçar a cruz redentora que o identificará com o Mestre Divino. Por essa razão, mesmo portas de dentro do lar quase sempre não será plenamente reconhecido, porque seu aspecto sofreu metamorfose profunda. Ele mostra o sinal de quem tomou o rumo da definitiva renovação interior para Deus, disposto a consagrar-se ao eterno bem e a soerguer seu coração no grande caminho. Eu vi aqui, eu não vou falar muito não, só um pouquinho, depois você conversa. Fica à vontade, fica à vontade. Eles, quando eles viram, Jesus, não quiseram recebê-lo. Digamos, assim, eu vou trazer para o dia de hoje, quando você às vezes vai em algum lugar, as pessoas te olham pela aparência, como você está vestido. Nós somos julgados por isso. Está mal vestido, você não pode entrar aqui não, esse lugar aqui não te pertence, Então tem muito disso. E o que me chamou a atenção também digamos assim, aí quando falou do lar, às vezes a gente muda. Aí, quando a gente muda, dependendo da onde for, as pessoas ficam cobrando. Por que você não quer mais isso? Por que você não quer fazer isso? Você não faz mais o que os outros querem. A gente, com conhecimento, no caso, a gente vai fazer o que é certo, Então, hoje, como foi dito muito, por exemplo, vou citar o Natal. Natal, muita gente gosta de beber, fazer isso aqui. Eu já não faço mais, eu já não entendo, já não me agrada mais nada disso. Graças a Deus, a minha família não me perturba com isso, não. Mas tem alguns lugares que você vai que a pessoa fica, você não bebe mais? Por que você não bebe? Você não quer não? Aí fica querendo que você faça o que eles querem. Então, assim, foi as duas
Não, fica à vontade. Se quiser falar mais, fica à vontade. Não tem problema não. Não, isso aí vai se ouvir assim. Mas é isso mesmo que você está comentando. Esse é o problema que todos nós vivenciamos hoje na sociedade, né? Na vida conjugal, na vida de relação. As pessoas estão mudando. Todos nós estamos mudando. É impossível dizer que cada um de nós não nos modificamos. Modificamos sim. Ocorrem situações assim, até estranhas, né? Alguém te ofende e você não se defende. Alguém te maltrata, até faz alguma coisa, uma injúria contra você, né? Fala uma mentira contra você, mas você não está preocupado em defender a sua honra, em defender a sua virtude. Você está tranquilo, tipo, eu não preciso defender esse ponto de vista, né? Como você mesmo comentou sobre bebida alcoólica e outros hábitos, seja qual for o hábito que for, né? Eu já percebi isso, que as pessoas gostam. Eu nunca tive o hábito de beber, então não posso usar isso como exemplo, mas é estranho, às vezes, estar perto de alguém que tem o prazer da degustação da bebida alcoólica. Porque você fala que você não sente esse prazer, nunca sentiu, não percebe isso, não consegue ver nenhum prazer, a pessoa fica ofendida. A pessoa se sente mal. É como se ela estivesse numa situação de se autodesgastar, ela está percebendo que está fazendo algum mal ao organismo dela e ela acha inaceitável você sentar do lado dela e não está fazendo o mesmo mal. É estranho. Como você pode sentar aqui do meu lado e não tá se maltratando, né? E tem certos ambientes também que você não gosta mais, né? Ou talvez nunca tenha gostado. A maioria gosta de um ambiente, né? Um pouco mais, digamos assim, popularmente visitado e com hábitos até meio que nocivos, né? Com relação a própria forma como todos se comportam, e aí de repente você é pra ir lá? Vocês vão comemorar aniversário lá? Tá legal, eu acho que não vai dar pra mim não. A pessoa não gosta, cara. Você não pode chegar e falar, olha, não gostaria de ir lá nesse aniversário, porque você marcou um lugar assim que, cara, é muita bebedeira, a pessoa fica tudo alucinada, doida. E assim, é muito difícil, né? Eu, particularmente, não me sinto bem. Eu não me sinto bem. Eu, pessoalmente, né? Eu não gosto de frequentar esses ambientes. Não há problema nenhum frequentá-los. Não vejo nenhum problema. Cada um frequenta o que se sente bem, né? Mas assim, eu não me sinto bem. Nunca me senti bem. Sempre achei um ambiente assim... Você está com aquela sensação que alguma coisa de ruim vai acontecer, ou que tem alguém planejando alguma coisa muito perversa. E você está naquele meio de campo ali e você sabe que vai respingar para todos os lados. Então é bem difícil, né? Mas do ponto de vista de mudança, todos nós, independentemente de termos consciência ou não, estamos alterando o nosso psiquismo. A nossa forma de pensar, de lidar com a vida, ela está se modificando. Né? Por vezes, no passado, quando a gente quebrava um prato, a gente brigava e xingava a Deus e o mundo. Agora você quebra o prato e fala, puxa vida, quebrei mais um prato. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, que pena. Tanto esforço, alguém construiu esse prato. E eu, desastradamente, deixei o prato quebrar o chão. Você não tem os mesmos ímpetos iniciais que você tinha, você não tem mais. Você não sabe se é uma situação da vida constrangendo, né? Todos nós a nos adaptarmos às realidades, né? Você vai caminhar durante 50, 60, 80, 100 anos. Você vai tropeçar em cada década, né? Por mais que você ande, você tropeça em pedras. Literalmente falando, né? Literalmente falando. Ou seja, simplesmente ter a experiência de ter andado, caminhar 10, 20 anos, não vai evitar que você tropece. E você começa a ter essa consciência, você começa a ter essa percepção, que por mais até vejo que você esteja preocupado em não ofender, você sabe que um dia você pode ofender. E você sabe que um dia você vai ter que renunciar ao seu orgulho, à sua vaidade e pedir perdão, e pedir desculpa, e tentar reequilibrar o que você desequilibrou. Você começa a viver
uma realidade espiritual. Digo espiritual porque para você não importa se está no corpo físico ou não, mais aberta, mais abrangente. Você começa a perceber que a filosofia de vida do Cristo, ela meio que está impregnando a sua alma. Ela está impregnando você mesmo. Você não está tendo opções de chegar simplesmente e querer viver outra realidade, como se fosse algo factível, né? De você chegar e escolher uma nova realidade. Então aqui, como ele comenta, né? Emmanuel deixa claro, isso é digno de nota, a presente passagem de Lucas. Por quê? Porque os samaritanos, temos que lembrar isso, né? As tribos de Israel, na verdade, era um único grupamento, era um único povo. Né? O povo chamado povo hebreu era um povo unido e único. Posteriormente, eles se separaram em variadas tribos. Uma delas são os chamados samaritanos, que viviam na Samaria, né? É uma região chamada Samaria, por isso chamados samaritanos. É como se fosse São Gonçalo, gonçalenses, niteroenses, sei lá, como quiser chamar, cada região. Então, o samaritano é quem era da Samaria. Então, esses samaritanos, que era uma região bem desértica, né? Nós lembramos dessa passagem, em que Jesus escolheu ir para Jerusalém, não beirando o grande lago, mas passando pelo deserto, lá pela região mais árida, que era a região da Samaria. Foi escolha. Jesus escolheu isso. Os discípulos não concordaram. Os discípulos foram contra. Senhor, não seria melhor ir? Não. Eu preciso passar pela Samaria. João, você pode providenciar essa viagem? Os preparativos. E Jesus, daquele jeito humilde e amoroso, né, convencia todo mundo a ir para qualquer lugar. E convenceu eles a seguirem pelo deserto, né, para essa região mais desértica da Samaria. Só que temos que lembrar um aspecto cultural desse período. Eu acho que a maioria de nós esquecemos esse aspecto cultural. Era tradição social, era quase que uma regra social de convivência. Você não pode negar, em hipótese alguma, abrigo e amparo para quem está fazendo uma viagem. É como se porque não existia carro, não existia ônibus, não existia avião. Então, os meios de transporte eram extremamente endurecidos, né? Ainda mais se você está a pé, se você não está a cavalo, não está numa comitiva. Então, se você vai a pé, é muito desgastante. Então, socialmente, esse grupamento, essas tribos, independente da rivalidade entre eles tinham um hábito, inclusive era um hábito que eles classificavam até como sagrado, que todos deveriam dar suporte para qualquer viajor. E quem não desse esse suporte sofreria punições de Deus. Então, na cultura judaica, né, nessa cultura especificamente desse período, eles acreditavam que Deus, inclusive, podia jogar uma chama de fogo em cima dessas pessoas, né, ia punir essas pessoas. Isso foi vendida, essa ideia, que eles iam receber punições se não recebessem os viajores, não dessem hospedagem, né? Olha só, como o aspecto, né, sociocultural. Esse é um aspecto sociocultural que se perdeu, né? A gente acaba perdendo. A gente só vai perceber esse aspecto quando a gente relembra alguns versículos antes, ou durante esses versículos, né, se não me engano, acho que está em Mateus, em que você vê João, né? João é evangelista. Ele pega e fala, Senhor, né, quando ele volta da Samaria, informando que eles se negaram, não vão ajudar, não vai ter apoio, não vai ter guarida, não vai ter nada, não vai ter nem hospedagem, eu não vou dar nem um copo d'água para vocês. Hoje, é isso que ele está falando. Hoje, socialmente falando, se você bate no portão de alguém, pede pelo menos um copo d'água, a pessoa te dá um copo d'água. Socialmente falando, a gente sabe que ninguém vai negar um copo d'água para alguém. Nessa mesma época era a mesma coisa. Então não se negaria esse tipo de apoio, esse tipo de suporte. Inclusive João fala uma coisa absurda durante o versículo. Ele pega e fala, Senhor, quer que eu ore a Deus para que caia um raio de chama e destrua todos eles?
porque era cultural. Mas Jesus sempre trazia ensinamentos para todos. E sabia que esse ensinamento seria importante, não só para os discípulos, como para todos nós. Então, existia uma briga muito forte entre os samaritanos e os judeus. Então temos que entender que havia ali uma briga histórica. Estamos falando de séculos, talvez, não digo, talvez, séculos, vamos chutar aqui séculos de briga. Então estamos falando aí de 4, 5 gerações, né? Estamos falando de 5 gerações se odiando. Um ódio realmente expressivo. Os samaritanos não suportavam eles, né? E percebiam quando alguém estava indo para Jerusalém. Ué, se ele está indo para Jerusalém, né? Então, vamos lembrar, né? Os samaritanos, eles não faziam orações lá em Jerusalém. Eles não reconheciam Jerusalém como sendo o ponto, o ápice da cultura religiosa deles. Eles faziam as orações e reverenciavam a Deus lá no Poço de Jacó, né? Acho que agora a maioria deve estar lembrando. Os samaritanos viviam essa identidade cultural. Mas eles perceberam, né? Identificaram pelo aspecto que eles estavam seguindo para Jerusalém. E pelo aspecto eles eram o quê? Judeus, né? Se fosse viajores qualquer, né? Não fosse judeu, né? Com destino inclusive a outros lugares, aí eles iam dar hospedagem, reconforto, alegria. Então eles pegaram então Emmanuel pega esse exemplo e expande para os dias atuais, né? Ou seja, o sentimento motor, os sentimentos motores que criaram aquele problema tão grave naquele tempo em que Jesus cruzou aquela região, eles existem dentro de nós até hoje. Só a mudança de assunto é que diferencia. Só o assunto é que diferencia. Então, dependendo do assunto, dependendo da situação, a gente se comporta exatamente igual, né? Então, não se verifica até hoje o mesmo fenômeno com os verdadeiros continuadores do Mestre. Então, por exemplo, se você chegar num lugar e a pessoa pergunta, poxa, como é que você conseguiu isso, você conseguiu aquilo, não sei o que, você fala, não, graças a Deus, foi graças a Deus que eu consegui, isso é benéfice de Deus, quem sou eu? Eu não tenho inteligência para isso. Certamente algum espírito me soprou, me informou, me auxiliou para alcançar esse intento, para alcançar essa solução. A pessoa fica ofendida. Se você fala isso para uma pessoa que não é religiosa, a pessoa se ofende gravemente com você e ainda vai tirar satisfação. Como assim? Foi Deus? Foi você que fez, não foi nada de Deus? Eu falei, não, mas não é assim que eu penso, não é assim que eu vivo, eu acredito. A pessoa não aceita. Porque aquela informação fere profundamente o orgulho e a vaidade dela. Ela não está preparada para nem sequer causar um pequeno arranhado no orgulho e na vaidade. Né? É muito duro para todos nós, ainda é duro para todos nós, termos consciência que, por exemplo, quando estávamos aqui reencarnando, só aprendemos um idioma, não foi por causa da professora, tia Teteca, não foi por causa do nosso pai, da nossa mãe, simplesmente. Nós devemos, e muito, a espíritos que nos ensinaram fora do corpo físico, que nos explicaram fora do corpo físico. Devemos muito a eles. A gente não gosta de ter dívida com ninguém. A gente não gosta de ter que pensar que no futuro vamos ter que pagar isso de volta. A gente não tolera isso ainda. É um orgulho profundo e vaidade profunda. Não, se eu aprendi o idioma, é mérito meu. A gente gosta de acreditar nessas bobagens. Porque o materialismo vendeu essa ideia, e como essa ideia dá um carinho, um afago lá no orgulho, na vaidade, ué, se está afagando o que eu adoro, né? Se a idolatria, se o ato de adorar, eu adoro somente aos meus defeitos, ué, fica muito melhor, né? Eu me vincular a uma forma de viver que se acopla aos meus defeitos. Então a gente vive assim naturalmente. Só que tem hora que a gente desperta. Tem hora que a gente desperta. Então ele deixa claro, Jerusalém, aqui nesse caso, ir até Jerusalém, é o testemunho de fé. É o testemunho de fé. Então vão surgir situações em que você não quer mais vingança. E todo mundo que está à sua volta, que acredita na vingança, vai falar assim, como assim você não quer vingança?
Isso é um absurdo. A pessoa te prejudicou, te maltratou, e você fala, não precisa de vingança. A vingança não vai mudar nada. Eu não vou conseguir alterar o mundo íntimo dele. Eu tenho como obrigação perdoar. E até amparar ele no futuro ou em outras situações para que possa transcorrer a vida no curso que o divino planejou para todos nós. Você fala isso para alguém, a pessoa enlouquece, cara. A pessoa enlouquece, quer pular no teu pescoço. Se bobear, quer pegar faca, quer pegar arma e quer fazer a vingança pelo seu nome. E dependendo de como você comenta e fala sobre uma certa situação, a pessoa faz. É normal acontecer isso. Já perceberam? Duas pessoas que começam a falar de uma situação, uma desabafando para a outra, que passou por um problema com Beltrano. Quando você vê, tem mais 3, 4, 5, 8 pessoas odiando Beltrano. Porque nós ainda acreditamos que o ato de odiar pelo meio, pelo caminho pelo qual o escândalo se sucedeu, a gente acha que vai transformar o escândalo. A gente acha que vai transformar o problema. Só que a gente não pode ficar animando o sentimento de ódio. Porque foi esse ânima de ódio que criou todas as raízes dos nossos problemas. Todos, sem exceção. Essa geratriz de sentimentos tortuosos é que geraram esses aspectos negativos dos nossos destinos. Então, quando você tem essa consciência e não quer mais alimentar isso, o outro não entende, ele não vai entender. Cara, como é que pode? E olha, até os desencarnados que nos perseguem, que por vezes são grandes cobradores dos nossos erros, do nosso passado, ficam chocados. Caramba, fulano não dá pra entender. Sim. Eu posso falar? Pode sim. Sim, boa noite para todos. Boa noite. A gente não deve comentar, por isso mesmo, né? Boa noite. O mal a gente não deve comentar. Quando acontece qualquer coisa conosco, com nós mesmos, de outra pessoa para com nós não devemos passar antes para ninguém. Por mais que a gente queira desabafar, a gente não pode passar. Porque o mal a gente não comenta, a gente continua orando para aquela pessoa que faz o mal, que errou naquele momento, nós todos estamos errantes, e dar continuação, que isso não provém o mal. O mal a gente não deve comentar, né? Exatamente. Eu acho que, no meu ponto de vista, assim, se eu passo com desabafar, eu tenho que tentar passar para mim mesmo, que eu tenho que ter força com a fé em Cristo, superar, entendeu? Não passar para outra pessoa, para outra também sobrecarrega, né? Não, com certeza, mas aí isso aqui deixar um detalhe. Todos os cristãos, sem exceção... Daqui a pouco, eu estou no estudo, estou no celular, fala. Oi. Luciane, seu microfone está aberto. Tranquilo. Então, olha só, o que acontece? Com relação ao mal, só para a gente resumir. O cristão que zela pelo bem tem obrigação de observar as consequências do mal e minimizar eles. Sempre. É uma obrigação de todo cristão. Todo mundo está preocupado com o bem, está preocupado com as consequências que o mal gerou. Então você conhece um amigo, uma amiga, que está sofrendo muito, porque sofreu algum tipo de mal, está se sentindo prejudicada, alterada, enfim, emocionalmente devastada, porque sofreu algum mal. As consequências do mal é aquele mundo íntimo do outro desconstruído, desequilibrado, desamparado, sem esperança. Então é obrigação de todo cristão não tentar combater aquele que gerou o mal. Isso é obrigação de Deus. A gente não pode pular na frente e querer fazer a obrigação de Deus. Mas é obrigação nossa amparar e socorrer as consequências que o mal dilacerou nos outros corações. Então, só poder completar o que ele estava comentando. Com certeza, nós não devemos nunca ficar comentando o mal. Muito menos dando nomes à origem daquele mal. O mal por si só é a ausência do bem. E a gente sabe que o combate ao mal é apresentar condições de
novos pensamentos, novos sentimentos para transformar essas situações. Então, quando ele comenta aqui nessa frase, ó, e basta que alguém se encaminhe resolutamente, ou seja, totalmente condicionado e consciente, a semelhante domínio espiritual, a pessoa quer realmente passar por sacrifícios, passar por se desconstruir, né? Tudo que nós construímos de orgulho e de vaidade, a pessoa quer desconstruir orgulho e vaidade. Agora, não podemos nos enganar. A sensação de tristeza vai brotar, a sensação de agonia vai brotar, a sensação de ter sido ferido vai brotar. É inevitável. Corações que ainda possuem orgulho e vaidade sempre se sentem ofendidos. É natural. Só que ele vai sentir isso. Cada um de nós vamos sentir isso. Ainda possuímos orgulho e vaidade. Então, para os homens comuns e desorientados, descuidadores, né, discutidores, lhes cerrem as portas do coração. Então, é comum você observar, se você tiver uma postura diferente, olha, vamos fazer um bom negócio, você vai ter um grande lucro. Você vai prejudicar diversas pessoas, você vai ter um ótimo lucro. Aí você fala, não, mas eu não estou mais com a intenção de ter um ótimo lucro, especialmente se for prejudicando terceiros. Você fala isso para alguém, cara, a pessoa vai querer arrancar sua cabeça fora. Como assim? Você é o quê? Você é comunista? Você é isso? Aí começa uma discussão, né, sem fim sobre isso. Especialmente se tem a ver com algum sacrifício pessoal. Mas a pessoa te prejudicou financeiramente. É direito seu ir lá, entrar na justiça e destruir aquela outra pessoa. Aí você fala, não, mas eu não tenho a intenção. Isso não vai modificar em nada para mim, nada, não. Eu posso aceitar essa derrocada, né? Esse prejuízo, essa situação toda que está surgindo. E as pessoas não vão entender. A pessoa vai cerrar as portas do coração a você, porque ela não se identifica com você. Ela acha que você está tendo uma postura muito nobre e que isso, inclusive, a diminui. Então, geralmente, com quem nós estivermos convivendo, seja no ambiente de trabalho, seja no lar, seja onde for, sempre que buscarmos uma atitude mais virtuosa, as pessoas tendem a se afastar. E é natural que se afaste. É natural, a pessoa não vai sentir prazer em estar convivendo com uma pessoa que tem objetivos completamente diferentes uns dos outros. E às vezes acontece, se separa, é inevitável. Então os descuidados que rumam na direção dos prazeres fáceis encontram imediato acolhimento entre os novos samaritanos do mundo. Então, por exemplo, a pessoa quer te chamar para fazer uma festa, para fazer uma bagunça, para fazer um... Caraca, aparece 30 pessoas. Aparece 100 pessoas para fazer a festa. Aí você chama, pô, tem uma família ali que tá passando fome, tá na rua, tá sem nada, vamos lá fazer uma ajuda e tal, cada um dá R$10 aí, você não consegue nem 10 pessoas. É um contrassenso total, mas é totalmente natural, né? É o tempo de despertar de qualquer um, né? De cada um. Então, mulheres inquietas, homens enganadores e doentes espirituais bem apresentados, isso que eu acho que é legal, né? Bem apresentados. Emmanuel é bem enfático nessas expressões. Bem apresentados possuem, por enquanto, na Terra, luzida assembleia de companheiros. A pessoa está bem apresentada, né? Não importa o grau de perturbação moral que a pessoa vive, existe uma grande assembleia de companheiros. Muitas pessoas vão apoiar essa pessoa. E ainda mais se é para conviver na prática dos mesmos equívocos. Então, todavia, quando o aprendiz de Jesus acorda na estrada humana, ou seja, quando a gente desperta durante aqui a encarnação, né, ainda na encarnação, verificando que é indispensável fornecer testemunho de sua confiança em Deus, aí é um susto para todos nós. Porque é muito, por vezes é estranho, né? Estamos, por vezes, estudando, especialmente o Espiritismo, e no Espiritismo,
especificamente no Livro dos Espíritos, é muito bem separado quais são as nossas obrigações. Acreditamos que o amar ao próximo como a nós mesmos encerra todas as obrigações que uma alma deve exercer para com tudo. Só que isso não é verdade. No Livro dos Espíritos ele deixa bem claro, o amar ao próximo, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo encerra todas as obrigações que um espírito deve para com o seu próximo, para com terceiros. Mas você ainda possui obrigações para com Deus e você ainda possui obrigações para consigo mesmo. Então são 3 grandes esferas de obrigações. As nossas obrigações para com Deus, as nossas obrigações para com o próximo e as nossas obrigações para conosco mesmos. Algo de si para consigo também. Temos obrigações de si para consigo. E aqui está deixando bem claro. Ele vai apresentar para a gente que existe uma importância e uma obrigação que é o quê? Indispensável fornecer testemunho da sua confiança em Deus. Confiança? Como assim confiança? Como assim confiança? Não é confiança de acreditar. Eu acredito em Deus. Não é isso. Confiança é um estado de relação. Confiança aqui é no sentido de fidelidade. Deus é fiel a você, mas você igualmente tem que ser fiel a Deus. Então é um princípio de convivência. Você passa a perceber tudo que Deus fornece a você com mais certeza de que é para o nosso próprio progresso. E para isso você começa a negar certos caprichos. Por quê? Porque é esse o testemunho. É esse o testemunho. Por vezes, para você ajudar alguém ou criar um recurso de amparo para alguém, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer sacrifícios. Não tem como ser pai e mãe, verdadeiramente pai e mãe, aqui na Terra, de algum encarnado, sem sacrificar o seu tempo, sem sacrificar os seus prazeres, sem sacrificar o seu estilo de vida. Então diversas pessoas chegam para mim e falam assim: e aí, você já tem 2 filhas, como é que vai ser? Eu tô no meu primeiro filho, como é que vai ser? Eu pergunto: como é que vai ser o quê? Como é que vai ser meu destino? Minha vida? Eu falei: depende de você, o que você quer para sua vida? Você quer amar e servir? Não, mas é o seguinte, meu camarada, vou te contar, vou resumir para você o que é ser pai e mãe. Pai e mãe é um convite compulsório para você amar e servir. Quando você não amar e servir, você vai se sentir mal por isso. Porque você vai se sentir não executando o mínimo do mínimo que Deus está te constrangendo a agir em amor e em serviço ao próximo. Então, é estranho, porque Deus, o tempo todo, cria métricas simples e diárias obrigatórias por constrangimento. Por constrangimento somos convidados a dar testemunho da confiança em Deus. Quantas vezes, né, um filhinho passando mal, a mãe se abraça com o filhinho, pede ajuda, pede a Deus, ora, seja uma mãe, seja um pai, enfim, um pai zeloso igualmente. Você acredita mesmo que a prece não vai ter efeito? Que aquele desvelo todo não vai ter efeito? Que Deus não está percebendo a sua confiança que você tem nele, em Deus, para exercer o ajuda e o amparo para aquela criança? Então, é o mínimo do mínimo. E esse mínimo do mínimo que Deus nos impõe é a chamada lei de progresso. É a regra da lei de progresso. O ser humano não escolhe ser pai e mãe por vontade própria. Ele aceita o processo por constrangimento. E muitos vivem em luta. Não aceitam. Ora aceita e depois cambaleia, porque, puxa vida, ele sente que aquela encarnação que tem uma certa estabilidade, que tem uma certa facilidade de alegrias e prazeres, ele vai ter que largar para estar cuidando de uma criança. Não dá para ter as 2 coisas ao mesmo tempo. A hora não volta atrás. Por isso que nunca vai existir a máquina do tempo. É uma ideia idiota. Porque ele é antagônica às leis de Deus. Por que ele é antagônica? Porque você pode voltar atrás e viver outra coisa. Não tem como voltar atrás.
Você ficaria prisioneiro num loop eterno de alguns prazeres. Seria a destruição do próprio corpo físico, a anulação total dos patrimônios da vida. Então, quando algumas pessoas falam, o que você acredita? Se você acredita em viagem do tempo, voltar para o passado, eu assim, cara, eu estou tentando progredir em amor e sabedoria, e você está preocupado em ir para o passado? O que você vai achar no passado? Que vai te promover e vai te construir dentro de você amor e sabedoria? Nada. Nada. Só o futuro promove amor e sabedoria. Só a marcha do futuro promove amor e sabedoria. Então não podemos nos enganar. Por vezes vamos ter que dar testemunho de confiança em Deus. Seja numa doença dilacerante, numa dor excruciante. Aí você ora e pede, Senhor, se for de sua vontade, que me possa passar essa dor. Se não for, igualmente, que eu possa ter a confiança que estás me educando na resiliência, na capacidade de suportar os maiores desafios que minha alma ainda não sabe suportar. E que eu estou aqui para aprender a desenvolver essas capacidades. E isso é o máximo da confiança. É o máximo da confiança. Não importa que tipo de temor, dor ou situação. A pessoa vive totalmente confiante em Deus. Surge uma situação adversa que alguém chega e te faz o mal. Como assim alguém te fez o mal? Você viu Deus pulando na frente? Você viu Jesus falando assim, nesse aqui não. Não tem isso. Não tem isso. Se você realmente confia em Deus, você sabe que Ele está permitindo que você passe por certas dores. Se Ele está permitindo, é para o nosso crescimento. Porque Deus nos educa com o tempo. Contínuo. O tempo contínuo. Nós somos educados com o tempo contínuo. E aonde Ele vai desconstruir alguma coisa em nós? Os nossos vícios e apelos e apegos a certos caprichos, especialmente os velhos. Nós somos apegados a diversas encarnações, somos prisioneiros a diversas encarnações. Não aceitamos estar encarnado e não ter certas coisas. E não ter. Isso é inadmissível. Só que não é assim que funciona. Então ele deixa claro, na maioria das vezes, é constrangido a seguir sem ninguém. Olha, ele está deixando bem claro. Nós estamos evoluindo por constrangimento. E por vezes nesse processo de evolução, nessa marcha, nessa nova identidade, olha, eu não quero fazer mal a ninguém. Eu não quero prejudicar ninguém financeiramente, nem emocionalmente, nem coisa nenhuma. Ah, não quer? Você está se autoderrogando a uma vida mais simples, a uma vida mais humilde, uma situação muito mais simples. Então, obrigatoriamente, quem vai querer caminhar do seu lado nessa condição mais simples e mais humilde? Por vezes é isso aí, é ninguém. Quem por vezes vai querer caminhar do seu lado, servindo, amando ali, um espírito que você sabe que vai ser só trabalho dia e noite. Dia e noite, atenção contínua. Muitos vão falar, eu não quero. E a gente tem que entender, a pessoa não está preparada para esse tipo de testemunho. É um testemunho que surge por constrangimento. Deus cria esse constrangimento. Agora você está aí, vai sofrer o constrangimento por vezes cuidar de alguém durante um certo tempo, 30, 20, 30 anos, 60 anos, 40 anos, sei lá quanto tempo, por constrangimento. E por vezes muitos pulam fora do barco e você fica sozinho, sem ninguém. Acontece. Mas está previsto aqui, isso é um testemunho de sua confiança em Deus. O que são algumas décadas comparado à eternidade? Somos imortais. Não vamos deixar de existir. Agora, o que é pior? Sair da encarnação sabendo que abandonamos o serviço mínimo, que é o constrangimento mínimo da lei de progresso? Ou sabemos que nos esforçamos, demos o nosso sangue e não importa, nos esforçamos ao máximo e permanecemos ali do lado, mesmo sem ninguém. Mesmo sem ninguém. Então é esse o problema. O problema do que nós temos que prestar contas para com Deus é totalmente diferente para com o próximo. Totalmente diferente. Para com Deus é o que vai dentro do seu mundo íntimo.
Que tipo de estabilidade e harmonia você está criando para com tudo que Deus cria de constrangimento no seu destino? É fácil perceber, por exemplo, tem pessoas que fazem isso, né? Eu quero checar se uma pessoa é meu amigo mesmo. Ele vai lá, cria um constrangimento para aquela amizade, para ver se a pessoa é amigo mesmo. Olha, se a gente que é mal, ignorante, e de certa forma até meio estúpido, nós sabemos que é assim que nós testamos, praticamos os testes de forma bem ignorante, bem inconsequente, as relações dos sentimentos e das amizades, quem dirá Deus? Que é o nosso bem, o nosso progresso está nos educando. Está nos educando. Então, temos que aceitar isso. Vamos sofrer constrangimentos. Eu nunca esqueci isso. Uma vez eu convivi com uma pessoa e a pessoa falou assim, estava fechando um curso um curso superior, né, em engenharia. A pessoa falou assim para mim: nossa, eu não sei o que vai ser da minha vida se eu não acabar um curso desse e não conseguir comprar um Mercedes-Benz e uma grande mansão não sei aonde. Eu perguntei para ele assim, mas eu não entendi. Pelo que eu entendi, você se inscreveu num curso para aprender uma profissão, para servir atuando na profissão. O que isso tem a ver com ser um milionário e comprar um carro maravilhoso? Ah, mas se eu não comprar e se eu não fizer isso, para mim vai ser terrível. Eu vou odiar a minha vida. Eu falei, você não está com o objetivo errado de vida, não? E é engraçado porque depois eu fui percebendo que não era só ele que falava isso. Diversas pessoas falavam isso. E eu ficava assim chocado. Não estou entendendo. A pessoa quer se esforçar para passar, para aprender uma profissão, não para servir na profissão. Ela quer se esforçar para aprender, para criar subterfúgios, para nunca mais ter que trabalhar e servir. Ou criar situações de ausência total de esforço. Eu penso assim, mas não entendi. Então para que você está aqui fazendo isso? Vai jogar na Mega Sena, vai investir na bolsa, vai comprar, sei lá, comprar ações, vai brincar de, sei lá, de investidor. Pega um recurso, sei lá, pega 100 mil para transformar em 200 mil, você vira. Tem muito mais opções do que você tentar se formar numa profissão. Então, quando você se forma numa profissão, você vai sofrer constrangimentos dentro dessa profissão. Quando você casa, quando você cria uma vida de relação com alguém, você vai sofrer constrangimentos. Tem pessoas que falam assim, eu nunca vou casar, eu não tenho condições de abdicar, de abandonar os meus caprichos, de abandonar o que eu gosto. E a pessoa vai querer ficar mandando em mim, vai querer ficar condicionando, criando situações que eu não quero. Mas quando tu vai ver as condições que ele não quer, é que ele quer que todo mundo em volta dele sirva, ele mesmo. Todos à nossa volta fiquem nos servindo. Então isso é loucura. Isso são velhos caprichos, velhos hábitos. Às vezes a pessoa ficou 1, 2 encarnações onde tinham diversos vassalos. Todo mundo fazia tudo. Ele nunca cortou uma unha do pé. Ele tinha 3 servos que cortavam a unha do pé. Ele nunca penteou o cabelo. Ele tinha 2 servos que penteavam o cabelo. Ele nunca se deu banho. Ele nunca tomou um banho, ele mesmo se esfregando. Ele tinha 5 mulheres que lavavam o corpo dele. Como é que esse espírito vai reencarnar? E vai reencarnar. Vai sofrer uma série de constrangimentos. Então, acontece isso conosco. Temos históricos em diversas encarnações, históricos totalmente alucinados. E vamos sofrer constrangimentos para transformar o nosso psiquismo, o nosso ambiente psíquico, a nossa essência. A nossa essência vai ser esmagada pelo grande moedor do planeta chamado tempo. Vão existir situações que vão destruir nossos velhos caprichos. É inevitável. E o nome dele se chama constrangimentos, da lei de progresso. Então, se o cara gostava de cortar a garganta de um monte de gente e ia sair assassinando as pessoas, ele vai reencarnar num período em que isso é um crime inaceitável na sociedade. Não se aceita mais isso na sociedade. E por constrangimento, por vezes ele vai ser segregado da sociedade. No ambiente de o quê? No ambiente penitenciário. A sociedade já entendeu isso. A sociedade sabe que precisa separar. Não tem como, né, destruir o mal. A essência do mal não se destrói.
mas tem que separar para não gerar consequências. E tende o que? A justiça criar meios de reequilibrar o que essa pessoa desequilibrou. Só que atualmente a justiça não tem como reequilibrar, por exemplo, devolver a vida de alguém. Não tem como. Não há essa possibilidade. Só a justiça de Deus, né? Então, esse parágrafo aqui é muito importante para todos nós. Muito importante. Porque nós esquecemos que teremos que dar testemunhos de confiança em Deus. É nossa relação com Deus, para com Deus. Não tem absolutamente nada a ver com o próximo. Dar testemunho com nossa confiança em Deus. Não é fácil, não é trivial. Então vão surgir sim situações por constrangimento para dissolver e destruir os velhos caprichos que nós criamos em nossa alma. É inevitável. Inexorável, não tem como lutar contra isso. Porque a marcha do progresso é uma lei. E ela passa por cima de tudo e de todos. Deus não pede dá licença. Ele vai te empurrar para frente. Então eu continuo aqui. É que habitualmente, em tais ocasiões, o homem se revela modificado. E vai estar mais modificada. É inevitável. Todos nós estamos mudando. É impossível se reter e ficar estacionado muito tempo. Então todos nós vamos passar por transformações, vamos passar por mudanças. Porque é inerente, ou seja, faz parte da lei de progresso. Não dá a impressão comum da criatura disposta a satisfazer-se. Então a pessoa não está mais preocupada só com a satisfação pessoal. E você observa especialmente isso numa mãe, num pai, preocupada com seus filhos. Antes de comer, ele está preocupado em saber o que os filhos vão comer. De repente ele fez uma macarronada, sei lá, serviu as crianças repetiram, quando tu vai ver para você serviu todo mundo e faltou para você. Mas você não conta para ninguém. Você engole seco e fala, não, eu vou pegar esse restinho aqui, vou fazer 2 ovinhos ali mexidos e tá tudo bem. Aí a pessoa pensa assim, ué, mas você está querendo satisfazer a vontade dos seus filhos primeiro, antes de você mesmo? Sim, é um processo de constrangimento chamado família. As leis dos sentimentos que regem a família constrangem a gente a evoluir nesse sentido. Você não está mais preocupado em satisfazer-se primeiro. Você começa a estar disposto o quê? A permitir que todos se satisfaçam primeiro e você por último. Se der. Se não der, não tem problema não. Você fica insatisfeito. Estar insatisfeito é um estado possível de existir. Né? Então é estranho você chegar para alguém e falar isso. Você não pode falar isso, por exemplo, para alguém que está começando a querer ser pai ou mãe. Olha, vai chegar a situações em que, por constrangimento, você vai optar em pensar mais na importância e nas necessidades do filho do que em você mesmo. Você vai se preocupar em comprar roupa para o seu filho, mas não para você. Você vai começar a se apagar os seus desejos, os seus interesses. E isso é chocante, porque se você falar isso para alguém, a pessoa acha que você enlouqueceu, que você está com algum distúrbio mental, dependendo de com quem você falar. Né? Então, é alguém resolvido a renunciar aos próprios defeitos. Então, ele sabe que tem defeitos, né? Ele quer renunciar, ele não quer mais alimentar esses defeitos. Ele quer anular esses defeitos. E eu sempre me recordo de um texto muito bonito, até, né, de uma passagem onde existia um grupo, eu não me recordo agora do livro, não sei se é um livro de Bezerra de Menezes, esqueci agora o nome do livro, eu vou tentar lembrar, onde Bezerra de Menezes está recebendo um grupo que está próximo a reencarnar. Esse grupo, um deles chega assim e fala revoltado, cara, eu não aguento mais. A gente estuda aqui antes de reencarnar, chega lá embaixo, a gente cai no chão mesmo, no chão da vida, a gente só faz bobagem. Eu vou pra lá, com certeza eu vou fazer bobagem, eu vou me perder, eu vou meter os pés pelas mãos. Como é que pode isso? Eu chego lá embaixo, eu sou atraído por isso, eu sou atraído por aquilo, por um monte de coisas que eu não gostaria mais. Como é que eu vou fazer? Eu não entendo isso. Como é que isso pode existir? Não vai dar certo. E ele pegou e falou, abriu o coraçãozinho, né? Momento fala que eu te escuto. E a pessoa pegou, o espírito pegou e falou, olha, vai dar ruim, cara. E quem estava coordenando esse momento era
Bezerra de Menezes. Aí Bezerra chega para ele e fala: meu irmão, eu não sou diferente de você. Eu sou exatamente igual a você. Aí ele ficou chocado, né? Mas como assim? Não entendi. É que, olha só, você está achando que eu não tenho esses problemas em mim mesmo. Eu tenho esses problemas. Eu também tenho. Só que antigamente eu alimentava eles. Eu nutria eles. Hoje eu corro deles. Hoje eu percebo esse sentimento e corro dele. E é engraçado ele falar isso, né? Que ainda existia isso nele, que ainda palpitava lá dentro dele, por vezes, algum eco em relação aos próprios defeitos, né? E que por vezes você não tinha aquela força, aquela vontade toda de anular ele. Então, ele deixa claro, são por golpes de imenso esforço. E Bezerra fala, são por golpes de imenso esforço que eu faço para quê? Para fugir dos meus defeitos. Antigamente eu alimentava eles, hoje eu estou buscando fugir deles. Para quê? E aí eu vou completar aqui com a frase de Emmanuel: para esposar a cruz redentora, que o identificará com o Mestre Divino. Então, se a gente quer ter realmente identificação com o Mestre Divino, o nome da identidade o que vem escrito na identidade? Sacrifício. Vem escrito sacrifício. Sem sacrifício, não tem similaridade com Cristo. Nem de perto. Pode ajoelhar, falar, ralar, falar o que quiser. Não tem similaridade com o Cristo. Então, voltando, para finalizar. Por essa razão, mesmo portas adentro do lar, quase sempre, não será plenamente reconhecido. Então, pessoas que estão genuinamente com propostas importantes de amar e servir dentro do lar, por vezes, nem todos vão concordar. Nem todos querem isso. Então, porque seu aspecto sofreu metamorfose profunda. Sofreu metamorfose profunda. Por vezes, em outras encarnações, a maioria abandonou tudo. Os dois abandonaram tudo, pularam no mundo e foram se divertir. Como se o mundo fosse um grande playground e que o objetivo do mundo é se divertir e ser feliz e doidada. E o que acontece? Uma hora chega o despertamento e começa a surgir as necessidades e as tarefas por constrangimento. Deus cria constrangimentos para que possamos evoluir e apagar esses nossos velhos caprichos do passado. Então, ele mostra o sinal de quem tomou o rumo da definitiva renovação interior para Deus, disposto a consagrar-se ao eterno bem. Ao eterno bem. Não importa o tempo. Mas quanto tempo eu tenho que ficar fazendo bem? 2 semanas? Não, eterno. Soerguer seu coração no grande caminho. Qual é o grande caminho? As inúmeras reencarnações que estão por ocorrer e estão ocorrendo para todos nós, que estão nos fornecendo esses recursos. Então temos que fazer o possível para compreender não só que estamos nos modificando, acreditem nisso, nós estamos mudando. Os mesmos aspectos que nos atraíam, que a gente achava maravilhoso, nossa, a minha vida é isso. Não, aquela sensação de prazer passa. E foi o que aconteceu. O exemplo máximo sobre isso, dessa transformação, foi Maria de Madalena. Ela deixou claro. Ela já não sente. Cadê o amor? Cadê aquele sentimento genuíno de amor? Cadê o verdadeiro amor? Ela nunca conheceu o verdadeiro amor. Então não tem mais prazer. A bebida já não tem mais o mesmo prazer. A festa, a risada, aquela alegria momentânea já não tem a mesma alegria. Já não causa o mesmo sensação de se autocompletar, né? Então, todos nós estamos mudando. É inevitável, porque chama-se a lei de progresso. E Deus cria os mecanismos para nos constranger, né? Esse parágrafo é maravilhoso. Para nos constranger. E por vezes esses constrangimentos, sim, é sem ninguém. Vamos ter que exercê-lo sem ninguém. Muitos não vão concordar com o nosso ponto de vista, não vão concordar com a nossa conduta, não vão concordar com essa ideia de se imolar, de deixa para lá. Não, quem tem que restabelecer equilíbrio é Deus, não sou eu. Então, dificulta, né, todo o processo.
Bem, eu vou fazer a prece inicial. Desculpa aí, avançamos muito no tempo. Eu vou fazer a prece inicial então para a gente começar o estudo do Livro dos Médiuns. Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, estudando, Senhor, o Evangelho de Deus, o Evangelho, o qual trouxeste para todos nós o exemplo de como nos portar, como agir, como melhor pensar e como melhor desenvolver a nós mesmos em amor e em sabedoria. Dai-nos força, Senhor, para que possamos sempre desenvolver a boa vontade e a coragem para sempre nos desafiarmos e sempre termos consciência, como Tu mesmo exemplificaste, os testemunhos que temos que prestar conta para com Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo, e assim damos por iniciada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje. Na Tua paz, na Tua harmonia, que assim seja. Pessoal, eu vou abrir mais uma nova reunião então. Aí eu mando o link para vocês, ok? Estou aqui no finalzinho aqui do tempo. Tá bom? Ok. Tá bom. Ok. Beleza, vamos lá. Boa noite a todos. Esperar todo mundo entrar então, e a gente retorna aqui para o texto. Mudança. A única certeza é a mudança. Fácil não, André. A gente sempre acha que não está mudando, né? Mas quando a gente sai da encarnação, a gente vai perceber que a gente entrou totalmente diferente de como a gente está saindo. Inevitável, né? Tem algumas coisinhas que a gente percebe que a gente mudou, assim. Percebe, muda sim. Você se torna às vezes mais tolerante com as coisas que a gente achava que não era mais tolerante, né? Pô, como é que pode? Tá acontecendo isso, acontecendo aquilo. A gente se modifica o tempo todo. Quanto mais consciência a gente ganha, mais desenvoltura é a nossa mudança, né? Não que seja mais rápido, né? Não que vai se tornar mais rápido o processo. Porque a gente não tem pressa, né? Mas vai se modificando sim. Bem, vamos lá, né? Agora iniciamos uma nova etapa, né? Estamos entrando no item 52, né? Fechamos o item 51, ok? Então, capítulo 4, tchau, tchau. Acabou o capítulo 4. Eu sei que modificaram o contente, porque é um capítulo difícil, né? O capítulo 4 é muito pesado, né? E se ele permanece lá, é porque tem uma motivação para isso. É o último capítulo da primeira parte. Agora estamos iniciando a segunda parte, né? Especificamente agora vamos tratar das manifestações espíritas. E aqui são 20 e poucos capítulos
né? Serão aqui 20 e poucos capítulos especificamente das manifestações espíritas. E no capítulo 1º, da manifestação dos espíritos e sobre a matéria. Então, esse capítulo novo que estamos iniciando, na verdade, é a segunda parte do Livro dos Médiuns. Ok? Então, o capítulo 4 ele encerra a primeira parte e estamos dando início, então, das manifestações espíritas, capítulo 1º. Então, dentro das manifestações espíritas, existem vários subitens, subcapítulos, que é o capítulo 1, que se inicia da ação dos espíritos sobre a matéria. São mais ou menos 20 e poucos capítulos tratando das manifestações espíritas. E aí vamos devagarzinho assimilando como a gente pode absorver, né? Então vamos fazer uma leitura aqui com calma e pensando e meditando sobre as palavras de não só de Kardec, mas igualmente dos comentários dos espíritos, o qual Kardec deixa alguns aqui destacados, outros não, mas ele já deixou desde lá da introdução muito claro que o Livro dos Médiuns é um livro essencialmente controlado e alterado pelos espíritos. Eles disseram, tira esse capítulo, ajeita isso, troca aquilo, muda isso, muda aquilo. Então, é um manual muito importante para todos nós. Mais do que um manual, né? É um livro a ser estudado com muita calma. Então, vamos ao item 52. Vamos lá. Posta de lado a opinião materialista, então deixando de lado a opinião materialista, porque condena pela razão e pelos fatos, tudo se resume em saber se a alma, depois da morte, pode manifestar-se aos vivos. Reduzida assim à sua expressão mais singela, ou seja, a sua expressão mais simples, a questão fica extraordinariamente desembaraçada, bem prática. Caberia, antes de tudo, perguntar por que não poderiam seres inteligentes, que de certo modo vivem no nosso meio, se bem que invisíveis por natureza, atestar-nos de qualquer forma sua presença. Então cabe primeiro a gente se perguntar em relação a isso. O porquê, né? Por quê? Perguntar por que não poderia. Por que não poderiam, né? Por que não poderiam? Fazer o quê? Atestar de qualquer forma a sua presença. Por que eles não poderiam fazer isso? Então, a simples razão diz que nisto nada absolutamente há de impossível. A simples razão, ou seja, a simples lógica, o que já é alguma coisa. Demais, esta crença tem a seu favor o assentimento, ou seja, a admissão. Se admite isso em todos os povos, em todos os tempos. Ok? Porquanto, com ela, deparamos em toda parte e em todas as épocas. Em toda parte, que ele está se retratando aqui, é em todos os locais do planeta Terra. Igualmente, em todas as épocas. Né? Em todos os séculos observamos isso. Ora, nenhuma intuição pode mostrar-se tão generalizada, nem sobreviver ao tempo, se não tiver algum fundamento. Então esse aspecto Kardec é muito sensível e ele presta bastante atenção nesse aspecto. Como é que pode isso perdurar por tanto tempo? Até mesmo os grandes historiadores, antropólogos, vão estudar a natureza humana, vão estudar os aspectos humanos, né? A história humana por artefatos, né? Artefatos achados em ambientes que se vai escavar, e já encontraram sítios arqueológicos com mais de 10 mil anos atrás, às vezes até mais tempo do que isso, com resquícios de convivência em práticas religiosas. Ou seja, tinha uma percepção profunda que existe algo acima deles. E, igualmente, por vezes, com processos ainda mais sofisticados de interação com o chamado mundo invisível. Né? Então, acresce que se acha sancionada pelo testemunho dos livros sagrados. Esse é um aspecto que a gente não lembra, que a gente não tem acesso na história com facilidade. Então ele está falando aqui, acrescentando que se acha definida e completamente aceita, por isso que está falando sancionada,
pelo testemunho dos livros sagrados, ou seja, quem lê a Bíblia sabe que ocorre essa comunicação. Quem já ouviu a palavra pitonisa sabe que ela existe há muito tempo. Então, mesmo nesses livros sagrados, né, porque a Bíblia, o que significa a palavra Bíblia? É o livro dos livros. E, na verdade, é um conjunto de diversos livros que compõem a Bíblia, né? Então, por isso que está falando de dos livros sagrados. Então, a cresce que se acha sancionada, mais do que confirmada, né, pelo testemunho dos livros sagrados e pelos pais da igreja, tendo sido preciso o ceticismo, ou seja, essa incredulidade, e o materialismo do nosso século para que se fosse lançada ao rol das ideias supersticiosas. Então, esse é o fundamento pelo qual se explica como é que a pessoa não pode acreditar, cara, né? E geralmente quem não acredita, aí um grande amor desencarna, seja um pai, uma mãe, ou algum afeto, seja de qualquer natureza, a pessoa quer logo buscar uma comunicação. Poxa, queria uma carta, queria saber alguma coisa, se a pessoa está bem, fica aquela aflição de não ter o dia seguinte para falar e para esposar sentimentos genuínos de carinho fraterno uns para com os outros. Então é natural, né? Quem criou essa base de dizer que isso é superstição, que é isso? Isso é uma ideia boba, supersticiosa. Quem criou isso foi o ceticismo. Essa base de incredulidade. Aqui estou falando de ceticismo, incredulidade, mas o ceticismo doutrinário, o chamado ceticismo sistemático, né? A pessoa nega tudo até que se prove o contrário, mas numa situação extremamente de desconstrução. Ou seja, ela não só não aceita, como ela se esforça para desconstruir, né? E igualmente o materialismo. O materialismo levou a muitas pessoas encarnadas a acreditarem que a vida se encerra totalmente. Ele é a essência da vida biológica. Ele é a massa cinzenta dentro da caixa craniana. E quando essa massa cinzenta vai a zero, em oxigenação, ou realmente em disparadas de descarga elétrica, seja o que for, dos mecanismos de funcionamento do cérebro, acabou a vida, não tem mais vida. Então, quando venderam essa ideia, e venderam para inúmeras pessoas, a maioria comprou, porque tem suas vantagens, né? É gostoso achar que tudo acaba, porque se tudo acaba, você não tem responsabilidade com absolutamente nada, você não dá satisfação a nada e nem a ninguém. Então, somando o ceticismo, né? A pessoa não acredita em nada, em nenhuma lei moral, em nenhum aspecto moral, não acredita que deve, por algum motivo, se desenvolver em amor e sabedoria, e o ceticismo ajuda a gerar isso, somado com o materialismo, é que foi que criou realmente essa percepção de que pensar em comunicabilidade com os espíritos seria uma ideia o quê? Supersticiosa. Okay? É isso que Kardec está tratando aqui. Se estamos em erro, Kardec está até se colocando assim, se estamos em erro, aquelas autoridades o estão igualmente. E muitos falam isso. Não, a Bíblia está tudo errada, está tudo errado, nenhuma religião está certa. Então tem pessoas que vivem assim até hoje, mas não é um ou dois. O problema é que não é um ou dois. O ceticismo e o materialismo, fundamentalmente, criaram seguidores. Então tem pessoas que vivem em essência pura, o ceticismo e o materialismo. Mas quando chega naquela dor extrema, na agonia extrema, na beira do desencarne, grita por Deus, né? A gente conhece como é que funciona esse processo. Então, continuando. Então, ele está deixando claro, se estamos em erro, no caso a doutrina espírita, Kardec apresentando esses fenômenos, aquelas autoridades para trás aí estão igualmente. Então, um raciocínio brilhante que Kardec exibe aqui para mostrar isso, né? Sobre a comunicabilidade com os espíritos. Mas isso não passa de considerações de ordem moral. Olha só, considerações de ordem moral. Uma causa, especialmente, há contribuído para fortalecer a dúvida. Numa época tão positiva como a nossa, em que toda a gente faz questão de se inteirar de tudo, em que se quer saber o porquê, a causa, né?
E como? E como que tudo funciona, de todas as coisas. Essa causa que cria esse sentimento, né? Essa causa é a ignorância, a falta de ignorância aqui no sentido de falta de conhecimento. Essa causa é a ignorância da natureza dos espíritos. Ou seja, qual é a natureza, como é que eles são constituídos fisicamente, a natureza dos espíritos e dos meios pelos quais se podem manifestar. Ele deixou dois aspectos, ele botou um E aqui, né? O E está linkando dois aspectos. A ignorância da natureza dos espíritos, acha que o espírito não tem nada de material, e igualmente, como que eles podem interagir com a matéria, ou seja, como que eles podem se manifestar. Então, essa é a causa, essa é a verdadeira causa, essa ignorância, ignorar esses aspectos. Adquirindo o conhecimento daquela natureza, ou seja, qual é a natureza real do espírito, e desses meios, qual meios que eles utilizam para se manifestar, as manifestações nada mais apresentam de espantosas e entram no cômputo, ou seja, nesse cálculo aí e dessa observação natural dos fatos naturais, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tranquilo de entender aí? Tem o 52? Sim? Alguém? Tranquilo. Então tá bom. Então vamos pro 53. Esse capítulo é muito legal, porque ele é bem fluido. A gente vai... Mas assim, não entendeu, a gente para, interrompe, né? A gente sabe lá quanto tempo que a gente vai conseguir ler isso de novo, né? Então fica à vontade para interromper e perguntar. Então Kardec deixou bem claro, né, no item 52, por não conhecermos, por ignorarmos a natureza, ou seja, como é constituído o espírito e e os meios pelos quais ele pode interagir, é que desprezamos essa realidade, né, da comunicabilidade com os espíritos e igualmente com a manifestação deles, né, no mundo mais físico aqui da gente. Então, item 53. A ideia que geralmente se faz dos espíritos torna, à primeira vista, incompreensível o fenômeno das manifestações. Ele vai dizer por quê. Como estas não podem dar-se senão exercendo o espírito ação sobre a matéria, né? Todo mundo sabe disso, tem que ter uma ação sobre a matéria. Os que julgam que a ideia de espírito implica a da ausência completa de tudo que seja matéria, perguntam, com certa aparência de razão, como pode ele obrar materialmente. Então, trocando aqui em miúdos, ele está dizendo, se a pessoa tem na cabeça dela, né, que espírito não tem nada de matéria, absolutamente nada de matéria, como colocou aqui, né, ausência completa de tudo. Mas se a pessoa tem esse raciocínio aqui, ausência completa de tudo, que o espírito é a ausência completa de tudo, então, como pode ele obrar materialmente? É natural a pessoa se perguntar isso. Então ele deixa claro, ora, aí o erro, pois que o espírito não é uma abstração, não é algo abstrato, né? Não é algo que imponderável. A gente não possa, de certa forma, que não existe algum aspecto material. Não é uma abstração aqui no sentido como se fosse só um pensamento. Não é isso. É um ser definido, limitado e circunscrito. Ele é definido, limitado e circunscrito. Ué, mas se é definido, limitado e circunscrito, é quase que a definição de mesa, cadeira. Sim, é exatamente isso que Kardec quis mostrar. E que a ausência de informações sobre isso é que gerou essa polêmica e gera até hoje, né? Então ele deixa claro, o espírito encarnado no corpo constitui a alma. Então essa é uma definição, né? Se a gente for lá no vocabulário do espiritismo, o espiritismo deixa bem claro, a palavra alma para um espírita é o quê? É o espírito encarnado no corpo. Corpo de carne, esse mais grosseiro nosso. Constitui a alma. Então, o espírito, quando está no estágio de estar vestido com um corpo físico, usando esse vestuário, esse uniforme de trabalho,
chama-se alma. Quando deixa esse corpo físico, por ocasião da morte, não sai dele despido de todo o envoltório. Não sai dele despido de todo o envoltório. Algum envoltório tem. Todos nos dizem que conservam a forma humana. Esse envoltório conserva a forma humana. E, com efeito, quando nos aparecem, trazem as que lhes conhecíamos. Ou seja, trazem a forma que eles se conheciam. Ah, eu vi a minha avó desencarnada. Ah, eu vi Beltrano desencarnado. Nossa, estava com um cabelo tão bonito, um vestuário, uma roupa tão bonita. Mas reconhece as feições do rosto, né? Então se conservam a forma humana. Então tem alguma coisa ali, algum envoltório que conservou aquela forma humana. E é isso que ele vem trazer para todos nós. Observemos-los atentamente no instante em que acabem de deixar a vida orgânica, né? A vida orgânica. A vida do ponto de vista de vida material, classificado como vida. Acham-se em estado de perturbação. Tudo se lhes apresenta confuso em torno. Vem perfeito ou mutilado, conforme o gênero da morte. O corpo que tiveram. Então, por vezes, eles percebem o corpo físico que tiveram. Ele percebe que ainda existe, às vezes, ali algum resquício de interligação. Ele percebe o corpo físico. Então, se o corpo físico foi todo estraçado, mutilado, ele percebe o corpo de físico mutilado. Por isso é importantíssimo fazermos prece por aqueles que desencarnam. Importantíssimo. Porque estamos emanando energias necessárias para reequilibrar o psiquismo, né, daqueles que desencarnaram. Por outro lado, se reconhecem e sentem vivos. Ele se reconhece, ele olha para a mão. Todos nós, quando desencarnamos, olhamos para a mão. Todos nós, quando desencarnamos, mexemos o braço. Mesmo se você perdeu o braço, desencarnou perdendo o braço, você vai tentar mexer o braço. É natural. Alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhes pertence. E não compreendem como podem estar separados dele. Ele olha o corpo físico e ele olha para o próprio corpo perispiritual. Ele se vê fora daquele corpo e olha o outro corpo físico ali jogado. Continuam a ver-se sobre a forma que tinham antes de morrer. E esta visão, em alguns, produz, durante certo tempo, singular, ou seja, uma particular ilusão, a de se crerem ainda vivos. Então, é por isso que é importantíssimo a gente estar estudando isso, porque muitos não compreendem. Caramba, a pessoa desencarnou. Aí aparece lá na reunião mediúnica ou desobsessão, seja qual for o tipo de reunião. Às vezes nem tem um caráter específico de desobsessão, mas quem somos nós para julgar? Mas aí aparece o espírito lá, começa a se comunicar, ele não sabe que está falando através de um médium. Ele não consegue perceber isso. É impressionante. Ele não se vê que o pensamento dele está fluindo através de um corpo físico e gerando uma voz. E ele não reconhece que aquela voz, às vezes, é feminina. E ele é masculino e tinha outra voz. Porque na cabeça dele, ele cria a ilusão. Quando ele está falando aqui de ilusão, isso aqui é mais forte, gente. A gente não está entendendo ainda. Que é o poder da vontade. Se você tem habitualmente a sua capacidade de reconhecer a sua voz, se você está fora do corpo físico, você pode criar essa lembrança psíquica, porque isso está na sua memória. Você vai ter essa memória da sua própria voz. Então, quando você gera um pensamento, você escuta a sua própria voz. Você começa a falar, mas você não percebe que você não está falando. Mecanicamente, você acha que está gerando vibrações mecânicas da corda vocal, e essas vibrações mecânicas estão alterando as faixas de pressão na atmosfera, que a gente entende como som. Até o ato de falar. A pessoa acredita que quando está desencarnada, está respirando. A pessoa fica... O que você está respirando? Mas é o espírito. Ele não tem mais corpo físico. Por que ele está respirando? Porque é memória anímica. A alma está viciada naquele aspecto psicológico de respirar. Ele acredita que tem que respirar. Ele não acredita. Aprende a respiração, fica sem respirar aí por 10 minutos.
Pode prender a respiração. Ele não acredita nisso, ele vai morrer de medo, vai que ele morre. Mas ele já desencarnou. E a pessoa não sabe disso. Por quê? Porque ela cria uma singular ilusão, uma ilusão bem particular. Porque ele olha para o braço, ele vê a mão. Ele olha em volta, ele tem a sensação mental do toque em relação à semimatéria onde ele está vivendo. Então ele acha realmente que está vivo. Ele acredita que está vivo, ele não consegue perceber a diferença. Né? Então diversos filmes já tentaram trazer esse aspecto, essa singular ilusão. Né? Quem viu o filme do menininho lá que enxergava continuamente, né? Então, tendo fenômeno de visão continuamente. Sexto sentido, obrigado. O sexto sentido, esse filme é impressionante, porque parece que ela leu exatamente esse trecho aqui do capítulo. Parece que ela leu esse item. Então você vê que a pessoa está envolvida. Por quê? Porque o espírito desencarnado, que é o médico, que está amparando e auxiliando o menino, tem certeza absoluta que está encarnada. Ele chega em casa e aí ele pega e fala, olha, esses espíritos, eles só veem o que querem ver. Eles criam ilusões. Quando a gente está falando que... Olha só, gente, cuidado. Quando a gente está falando que cria ilusão particular, a ilusão é mais poderosa que isso. Ele plasma aspectos na casa. Ele se vê abrindo porta. Ele bota a mão no bolso e vê chave. Né? Quem sempre carregou um molho de chave muito grande, né? Já percebeu essas pessoas? A pessoa está andando por não sei aonde, está com um molho de chave. A pessoa desencarna com o molho de chave. Porque é a identidade psíquica dela. Na cabeça dela, na mente dela, ela sempre andou com aquele barulho de chave. E ela tem que ouvir esse barulho. Senão ela acha que não se preparou para sair para a rua. Então, quando ela se vê andando na rua, ela tem essa autoimagem. E é uma ilusão. Por que é uma ilusão? Porque é o sentimento dele, é o pensamento dele estrelado com o sentimento, plasma isso no corpo perispiritual. A gente vai observar isso. E é importante para o médium compreender isso, né? E aceitar que é um processo temporário, que temos que respeitar. Temos que respeitar. Nem todos os espíritos estão preparados para ver a verdade, ouvir a verdade. Né? Por vezes é um susto tão grande que pode ter um choque até mesmo psíquico mais intenso e a pessoa cai num estado de trauma e fica internada durante um tempo, devido àquele susto tão grande, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Não é simples de falar essa verdade, né? Porque às vezes o espírito vai se comunicar e está falando com a gente e é muito engraçado. Uma vez eu estava numa reunião dessa, a pessoa pegou e falou, olha, a senhora, olha só, eu estou gostando da conversa, mas está dando horário, eu estou muito preocupado com o meu horário e eu tenho que ir para casa terminar a janta. Eu tenho que terminar a janta porque, né, eu tenho que fazer a janta. Não posso mais ficar conversando com vocês. Eu tenho obrigações. Ou seja, ela está indo para casa, se bobear, ela fez janta há mais de ano. Há mais de anos, bobear, a pessoa está ali presa naquele ciclo, naquela ilusão. Em que ela chega e ela vê fazer, ela liga o fogo. Ela liga o fogo, ela vê a panela, ela vê a comida, ela abre a embalagem, ela mexe. Porque está tudo ilusão. A mente dela, o pensamento plasma essa semimatéria. E ela interage com essa semimatéria que ela mesma está plasmando. É surreal esse princípio da ilusão. E é muito bem exemplificado nesse filme Sexto Sentido. Né? Quem não viu, recomendo. Então, continuando. Falta-lhes. O que falta para esse espírito, então? Cai na verdade. Perceber. Falta-lhes a experiência do novo estado em que se encontram, para se convencerem da realidade. Ele não tem essa experiência. Passado esse primeiro momento de perturbação, o corpo se lhes torna uma veste imprestável, de que se despiram e de que não guardam saudades. Não guardam saudade. Não tem mais nenhum aspecto em que aquele corpo físico, eu adoro tanto aquele corpo físico, tão lindão, cuidei dele, cortei unha, pintei unha, não sei o que, fiz plástica, não tem saudade nenhuma, pode ter certeza. Por quê? Aí ele vai explicar. Sente-se mais leves e como que aliviados de um fardo.
não mais experimentam as dores físicas e se consideram felizes por poderem elevar-se, transpor o espaço, como tantas vezes fizeram em sonho, quando vivos. Então muitas pessoas falam isso durante o dia, eu tive um sonho, eu estava voando, eu estava isso, e estava mesmo, transpondo o espaço físico sem ter que andar. Estava se deslocando no espaço e tempo sem ter que bater pé, 1, 2, 3, 4, mexer com as pernas, né? Aí que tem uma nota aqui de Kardec, ele fala o seguinte: quem se quiser reportar a tudo o que dissemos em O Livro dos Espíritos sobre os sonhos e o estado do espírito durante o sono, são as questões 400 a 418. Conceberá que esses sonhos, que quase toda a gente tem, em que nos vemos transportados através do espaço e como que voando, são meras recordações do que o nosso espírito experimentou quando, durante o sono, deixara momentaneamente o corpo material, levando consigo apenas o corpo fluídico, o que ele conservará depois da morte. Esses sonhos, pois, nos podem dar uma ideia do estado do espírito, quando se houver desembaraçado dos entraves que o retém preso ao solo. Então, só para a gente acabar de ler essa nota e vamos fechar aqui. Entretanto, malgrado a falta do corpo, ou seja, entretanto, apesar da falta do corpo, o corpo físico mais grosseiro, comprovam suas personalidades. Tem uma forma, ou seja, ele percebe que ele tem uma forma, mas que os não importuna, nem os embaraça. Essa forma não dá a mesmo peso que temos, por exemplo, com o nosso corpo físico. Se você não cortar a unha, dá ruim, né? Só vai ficar gigante. Se você não tomar banho, dá ruim, né? Se você não cuidar do corpo físico, se cortar o cabelo, dá ruim, você ficar com o cabelo gigante. Ele não percebe, não tem importuno, não está importunando, muito menos cria nenhum embaraço, né? E onde tem banheiro, né? Quem vai muito banheiro sabe disso. Onde você vai, você fica preocupado com o banheiro, né? Vou fazer uma viagem daqui até não sei aonde. Você já calcula quantas vezes você vai ao banheiro, você já calcula que tem que ter banheiro. Então não tem embaraço de precisar ir no banheiro por causa das funções intestinais ou funções naturais diuréticas, né? Então, ele continua. Tem, finalmente, a consciência do seu eu e de sua individualidade. E eu queria grifar bem aqui, ó. Tem a sua consciência. Deixa eu pegar aqui. Ó, a consciência de seu eu e de sua individualidade. Ele passa a compreender mais o todo, ele como um todo, o espírito desencarnado. Ele passa a ganhar essa consciência aos poucos, né? Do seu eu e de sua individualidade. Que devemos concluir daí? De que devemos concluir daí? Que a alma não deixa tudo no túmulo, que leva consigo alguma coisa. Então, todas as experiências enriquecedoras no campo dos sentimentos. Mas a gente está falando de sentimentos, então a pessoa tem, né? Tem experiências boas e experiências ruins. Não, todas são experiências ricas, né? Estamos só, por vezes, dentro do mesmo ambiente, de temas. Então, ódio e amor é o mesmo tema no campo dos sentimentos, que está em dualidade, que no futuro vai ser só amor. Então, paciência e impaciência tem uma dualidade, mas que no futuro vai ser só a paciência. E por aí vai. Então, todas as experiências dão aspectos ponderáveis para a alma humana encarnada, e especialmente quando deixamos o corpo físico, porque sempre levamos alguma coisa conosco. Então, ele está também deixando claro que nós não levamos somente essas percepções. Alguma coisa material vai conosco mesmos, que é o nosso perispírito, que a gente vai observar no próximo item. Tá? Eu estou adiantando qual vai ser o aspecto do item 54, mas o tempo se encerrou. Ok? Então fechamos aqui o item 52, 53 e
e 52 e 53. Vamos continuar aqui, vou deixar a marquinha aqui, ó. Vamos continuar na próxima, o item 54, ok? Marcar aqui pra gente não se perder. Mas é muito interessante, né? A gente vai lendo com calma, frase por frase que Kardec apresenta, é impressionante a clareza de pensamento dele e a clareza como tudo é destrinchado para todos nós. Alguém tem alguma pergunta? Alguém deseja fazer alguma pergunta sobre esse item agora? Alguém? Não, eu... Aí no... Oi? Andréia, pode falar. Ana, só um minutinho. Pode falar, Andréia. Não. Eu assisti um filme que o garotinho tinha um amigo imaginário. Aí o amigo imaginário dele era um ai meu Deus, era um bicho, né? Aí o que aconteceu? Os avós dele, todo mundo da casa já até conversou, porque ele insistia tanto naquele amiguinho imaginário que ele tinha, né? Aí um dia o avô deixou a porta aberta, aí ele ficou no correio, gritou pra rua, falou que ele tinha fugido. Aí ele falou, e agora? Ele vai se machucar, ele vai se perder. Aí ele falou assim, não, a gente vai achar ele. Aí o avô dele falou assim, ali, eu tô vendo ele tá bem. Aí o menino falou, ele não tá bem, ele não tá bem. Ah, ele foi atropelado. A cabeça dele, onde é que tá? Aí ele criou, o mesmo avô tentando convencer ele de uma outra coisa, ele tinha a ideia dele, ele acreditava naquilo. E eles fizeram o enterro dele simbólico. Pois é, exatamente, mas possivelmente pode ocorrer, né, desse menininho que estava próximo dele, ter na memória dele anímica, da alma, que sofreu esse acidente, estava ali em contato e passou por esse acidente mesmo. E ele viu o que aconteceu no passado. Mas para o espírito que tá desencarnado, ele acha que aconteceu. Tem espíritos que estão prisioneiros, às vezes, em loop. E por isso que eu estou querendo bater forte aqui nessa parte de singular ilusão, né? Essa particular ilusão. Às vezes a pessoa está prisioneira do meio do desencarne. A pessoa desencarnou afogada e a pessoa está presa à cena do afogamento. Ela acredita que ela é a vida biológica, ela acredita que ela é o corpo físico. Então, se o corpo físico está ameaçado, ela acredita que ferrou-se, né? E ela fica prisioneira daquela cena. Então, às vezes, desencarna e aparece a mesa mediúnica e não consegue enxergar a ajuda de ninguém, ainda tem que ouvir voz extremamente material, tipo voz de alguém que está conduzindo a reunião, tem que estar ali em comunicação, às vezes, com um aparelho mais mecanizado, que é o corpo físico do médium. Ele tem que ter a sensação de um corpo físico, e aí o médium sente tudo o que a pessoa está sentindo, sente o afogamento, sente a sensação de estar, né, com restrição respiratória, sente a mesma coisa, mesma agonia. Claro, em graus totalmente diferentes, né? Não vamos falar que é o mesmo grau, porque chega a ser até incoerente, mas de algum grau de proporcionalidade ao que a pessoa está passando, né? Aqui o espírito está naquela ilusão, que às vezes o processo já acabou, né? Já acabou e a pessoa está prisioneira daquela cena, né? E igualmente, né? Esse filme, O Sexto Sentido, é impressionante. O garotinho sabe que o médico está desencarnado, mas todo mundo que está assistindo o filme não sabe. E você jura de pé junto que você acredita totalmente, quem está assistindo o filme, que o médico está encarnado. E você acha natural, por exemplo, que a esposa passa para lá e para cá e não queira falar com ele, nem olha para a cara dele. Porque é uma reação humana, natural, de quem está muito zangado um com o outro. O que não deveria ser natural. Isso a gente também esquece de perceber na hora do filme. Nossa, que atitude estranha. Interessante também. Os outros? Quem já viu isso? Os outros, isso mesmo. Cara, esse filme é impressionante. Quem não conhece, assista. É impressionante. Mas a menina não sabe, eles não sabem, entendeu? Pena que foi uma situação altamente desgraçada, né? A mãe passou por uma situação muito difícil. Não vou ficar dando spoiler, né? O spoiler no sentido de estar adiantando a informação
do filme que ninguém viu ainda, mas enfim, procura aí. Se bobear, tem até no YouTube os outros disponíveis para assistir. É um filme belíssimo, extremamente complexo e belíssimo. Parece inicialmente que é um filme de terror, e ele dá uma intenção de botar um filme de suspense, enigmático, de botar medo nas pessoas, mas na verdade não é nada disso, né? É uma realidade muito comum, né? Muitos espíritos ficam prisioneiros a casas físicas. Prisioneiros a casas físicas. Eu falo isso para um monte de gente. Nossa, eu amo minha casa. Eu varro minha casa como a melhor casa do planeta. Nossa, minha casa é a coisa mais fantástica do mundo. Nossa, olha, para com isso. Não se apega. Não se apega. Porque você vai desencarnar e é ali que você vai ficar, cara. É ali que você vai ficar. Vai ficar prisioneiro daquela casa. Não tô brincando, não. Porque a pessoa só tem sensação de paz, de tranquilidade se tá na própria casa. A pessoa só tá se sentindo feliz se estiver na própria casa. Pode apostar, vai desencarnar e vai querer estar na própria casa. E isso gera problemas, especialmente para quem está desencarnado. Que a gente fica imaginando, pô, coitados dos Oi? Tem um desenho também, Paranormal. É muito interessante. A avó também fica esse eu nunca vi. Casa. É a história da avó e tem uma questão assim de uma menina também. É muito interessante, é um desenho. Ah, legal. Legal também. Muito legal. Paranormal, o nome do desenho. Vou procurar para conhecer. Mas é isso, pessoal. O item que nós fechamos então também é esse. Então já iniciamos a segunda parte, tá? Das manifestações. Fechamos o capítulo 4. E é por isso que agora chama o capítulo 1, ok? Porque na verdade é a segunda parte das manifestações espíritas. Então o capítulo 1, que nós estamos agora, da ação dos espíritos sobre a matéria. Então vamos estudar a constituição física de um espírito. A constituição física não, a natureza do espírito e suas constituições, né? Espírito, perispírito e corpo físico, quando estamos no corpo físico, e como interagimos com a matéria, né? Como que um espírito gera um som de pancada, já que ele não tem braço, fisicamente para interagir com a matéria? Como que ocorre essa interação com a matéria, né? Como que influencia os nossos pensamentos, nossas vontades, como que tudo isso funciona, né? Esse mecanismo. Esse capítulo se dedica especificamente às manifestações dos espíritas, né? Ou seja, manifestação dos espíritos. Classificado como espíritas, a explicação, né? A explicação espírita dessas manifestações. Mas a manifestação ela ocorre em qualquer lugar, seja você espírita ou não, né? Só para a gente entender por que ficou com esse nome assim. Tá ok, pessoal? Então fechamos aqui o 52 e o 53. Tá ok? Próximo a gente vai para o 54. Então vamos fazer a prece, né? André, quer fazer pra gente a prece? Pode fazer. Pode sim? Natália fala coisa. Oi? Natália quer falar. Ah, desculpa. Natália, pode falar. Pois não. Desculpa, só queria dar uma opinião. Vocês estavam falando do filme Sexto Sentido, que é maravilhoso, realmente é. Sim. O filme Os Outros também Sim. fala sobre esses espíritos presos na casa, né? Até com aquela atriz bem famosa, Nicole Kidman. Exatamente. É muito bom, vale muito a pena também assistir. A gente está justamente retratando isso por causa dessa frase aqui, né? Singular, né? Particular ilusão. O espírito desencarna e às vezes cria. O espírito não sabe do poder do pensamento, né? O poder que o pensamento tem em manipular matérias. E a gente vai depois compreender isso. E toda vez que estamos pensando, estamos jogando semimatérias, estamos manipulando um tipo de semimatéria com pensamento que pode criar espaços físicos, pode alterar formas, dar formas, criar nódulos, criar até um ser. Você pode criar um ser com o seu pensamento. Então, pessoas que fazem isso de forma inconsciente e cria problemas de saúde, não só para si mesmo, como para terceiros, mas a partir dessas ilusões, né? Dessa matéria que se nutre o pensamento humano. Mas sim, são exemplos maravilhosos que o cinema utilizou e a gente estava justamente comentando isso. Parece que o cineasta leu esse item, né? 53, que é realmente... E também o Livro dos Espíritos, né? Que também é fantástico. Então é isso aí, pessoal. Vamos então, André, para a prece final?
André? Sim. Sim? Jesus, Mestre Jesus, queremos agradecer a oportunidade dessa reunião. Possamos estar focados, Senhor, nesse trabalho, nos transformando, mudando cada dia, Senhor, para melhor. Quero agradecer por todos os irmãos que estão presentes, os irmãos que não puderam comparecer. Que cada um de nós possa receber o remédio que só o Senhor pode dar, Mestre Jesus. E agradecer por estar nesse trabalho, por já estarmos buscando a cada dia. Muito obrigada, Mestre Jesus, por mais uma oportunidade. Igualmente, Senhor, pedimos a Tua permissão para darmos por encerrada a reunião da noite de hoje do Estudo do Livro dos Médios, na sua paz e sua harmonia. Que assim seja. Então é isso, pessoal. Terminamos mais 2 itens. E aos pouquinhos a gente vai avançando, né? E aí o importante é isso. Olha, lá no grupo também, né, que temos lá no WhatsApp, do Livro dos Médiuns, quem quiser reler em casa esses itens, ficou com alguma dúvida, ou até mesmo do outro capítulo, pode jogar a pergunta lá à vontade, que a gente arruma alguém para responder. Se a gente não souber a resposta, a gente busca a ajuda e apoio de todos para a solução de dúvidas, ok? Importante a gente estar realmente buscando conhecer cada vez mais a literatura nesse sentido, né? Então é isso aí, pessoal. Uma boa noite para todos. Com Deus. Com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Ô, Tosélio, posso fazer uma pergunta? Sim, Helene, pode falar. Tosélio, teria como você colocar esse primeiro no filme, esse primeiro filme que foi comentado lá no grupo? Ah, sim, eu coloco. Eu vou tentar achar a capa. Eu boto a capa dos dois, o Sexto Sentido e os outros. Para dar oportunidade para aqueles que estão lá no grupo poder assistir também. Não, claro, tem toda a razão. Ótima recordação. Porque como são filmes antigos, a gente acredita que todo mundo já viu, né? Mas tem outras pessoas que realmente não assistiram. Tá, pode deixar. Tá chegando muita gente nova no grupo, aí precisa rever com eles. Não, tá certo. Eu vou procurar aqui o link bom? aqui e coloco lá, tá bom? No mínimo Tá a capa. ótimo. Então, No mínimo a capa tchau. do livro Vou lá. embora. Uma boa noite. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau. Fique com Tchau. Deus.